1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Vamos ler esse versículo e nos diz: ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Há alguns crentes que eles acreditam no céu só depois da morte, e nós não podemos acreditar no céu só depois da morte. Nós temos que acreditar que Jesus prometeu para nós ter uma vida abundante aqui, uma vida que dê testemunho do poder de Deus, que Ele mudou a nossa sorte, transformou a nossa história, virou o nosso cativeiro e nos abençoou de forma tremenda. Então isso é busca. Eu me lembro quando eu era somente um sonhador e eu ia à igreja, à novena. Naquela época a novena era uma das grandes correntes em todas as igrejas quadrangular, e eu ia todo o tempo para a novena de Jeová Jiré. E eu me lembro que eu tinha o dinheiro da passagem, da meia passagem do ônibus. Eu às vezes pedia carona para me economizar a meia passagem, para me dar de oferta na novena. Mas eu queria aprender como ter êxito na minha vida, como ter sucesso na minha vida. E nós já ensinamos aqui inúmeras vezes como ter êxito na vida, e eu quero bater nessa tecla porque alguém pensa: peraí, tudo que ele fazia dava certo, porque o Senhor estava com ele. Mas por que o Senhor estava com ele? A razão é que tudo que ele fazia dava certo porque o Senhor estava com ele. Então a pergunta: por que é o que você faz não está dando certo? Será que Deus tem estado em tudo que você faz? Será que aquela venda, será que aquele empreendimento que você sonha em ter, ou que você sonha em montar, aquele dinheiro que você poupa para investir em algo, e de repente surge uma emergência, urgência, e você desperdiça tudo que você levou anos para juntar, você desperdiça ou perde em semana? E aí alguém pensa: espera aí, Deus não está comigo. Deus não está comigo. A Bíblia diz que a razão de que tudo que Davi fazia, esse cara aqui é Davi, tudo que ele fazia dava certo. A razão é porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. Mas por que o Senhor era com ele? Porque ele seguia um padrão no seu trabalho que agradava a Deus. Davi, ele era um jovem esforçado. Davi era um jovem que ele não desprezava os pequenos começos, tanto que ele era pastor de poucas ovelhas do seu pai, e quando ele cuidava das poucas ovelhas, veio o leão, o urso, e ele, por causa das poucas ovelhas, ele se atacou com o leão e com o urso, e ele defendeu aquelas poucas ovelhas. Davi era um jovem esforçado, era um jovem que tinha visão do futuro. Quando ele foi vencer, derrotar ou lutar contra o gigante, antes ele perguntou: o que darão ao homem que vencer esse gigante? Disseram: o rei vai isentar a família de impostos, vai cobrir de bens, de riqueza. O Davi disse: eu vou. Meu irmão, quando você tem vontade de vencer, a tua vontade é que ativa o teu potencial. A tua vontade é que ativa o teu potencial. Uma pessoa preguiçosa, diz a Bíblia, que ela não vai ter pão para comer, porque ela não tem habilidade, capacidade para nada. Por quê? Porque ela é preguiçosa. Nós temos uma geração por aí que quer ganhar vida fácil. Nós temos uma geração por aí que quer, a Bíblia diz: aquele que adquire bens de maneira desonesta acabará pobre. Não adianta você querer as coisas fáceis. A Bíblia diz, está aqui no livro de Provérbios: quanto mais fácil você ganhar, fácil também você perderá, porque não valoriza. Eu já falei aqui, você vai ler aquele livro Pais Ricos e Filhos Pobres. Por que os pais eram ricos e os filhos se tornaram pobres? Porque os filhos não seguiram o mesmo padrão do pai. Eles encontraram tudo pronto, tudo preparado, e não valorizaram o que o pai conquistou, ou o que o pai constituiu através do trabalho. Então tem uma geração que começa a querer as coisas todas
fáceis e perde fácil. Então, a palavra de Deus diz: a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Ninguém venha querer dizer para mim: porque tem que aproveitar a vida. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Eu falo isso para minha filha de 15 anos, mas eu ensino a administrar o que Deus me deu, porque eu sei o quanto eu lutei. Então, como eu sei que é difícil, eu vou fazer o quê? Eu vou valorizar. Eu vou valorizar o meu carro, eu vou valorizar a minha casa, eu vou valorizar o meu patrimônio, eu vou valorizar o meu salário. Eu não vou pegar o meu dinheiro e sair gastando com o que não é pão. Não vou, porque eu sei que não é fácil para ganhar. E nós estamos vivendo num momento, num país em que a nossa inflação está 4,7, indica que o dinheiro perdeu valor. Então, queridos, o frango assado que se comprava com 20, 25 reais, agora é 40. E tem gente jogando a asa do frango fora. E tem gente reclamando que só quer a coxa. Meu irmão, tem gente que, pelo contrário, está aproveitando até a pele. Então você tem que entender que até para os seus filhos você tem que ensinar que não é fácil. Que não é o quê? Que não é fácil. Que as coisas, elas são adquiridas com esforço, com trabalho. E que se você não ensinar isso para os seus filhos, eles vão fazer o quê, irmãos? Eles também vão perder fácil. Diz Isaías 54, versículo 2, por favor, diz a palavra de Deus, 55, versículo 2: porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, vocês terão comidas gostosas. É uma pergunta que Deus está fazendo, dizendo: por que é que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é comida? Na verdade, essa expressão que na RA utiliza, ou a NVI diz, gastar o dinheiro com o que não é pão, ou com o que não é pão, ou que não é comida. O que é pão? Quando a gente reza ou ora o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia das 8, a gente não está falando de pão que a gente come. Jesus utiliza o pão para expressar tudo o que é necessário. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós estamos dizendo: o que me é necessário para viver, me dá hoje. Quando Deus está dizendo: não gaste o dinheiro de vocês com o que não é pão, não gaste com aquilo que não é necessário. Não gaste, economize, economize. Então Davi tinha sucesso na vida. O Senhor porque o Senhor era com ele. Mas por que o Senhor era com ele? Porque ele seguia um padrão, ele seguia uma lógica de Deus. Ele não era uma pessoa que desvalorizava o que Deus colocava em suas mãos. Pelo contrário, ele valorizava as poucas coisas, ele valorizava as pequenas coisas. Aprenda a valorizar. Se você começou a ganhar um salário, não amaldiçoe o teu salário. Glorifique a Deus pelo salário que você tem, e Deus vai te dar mais. Agora, meu irmão, a primeira, volta lá, o que consegue as coisas fáceis, perde fácil. E aí eu quero rapidinho falar para você sobre o padrão do trabalho que você realiza e que agrada a Deus e que faz Deus te prosperar. O padrão do trabalho que você realiza e faz você prosperar. Tem gente, por exemplo, que limpa a rua. E aquela pessoa que eu ouço às vezes testemunho de pessoas que começaram como limpador de rua, e através do salário que eles conseguiram limpando rua, eles pagaram faculdade, se formaram e se tornaram empresário. Eu já vi jovens que hoje são advogados. Tem um escritório que cuida das coisas da igreja, e a gente vai lá naquele escritório na José Malcher, um prédio imenso, e a gente entra e é um monte de mesa com um monte de advogados, e às vezes eu conversando com muitos daqueles advogados que dão assessoria à igreja, e eles falam o testemunho deles, que eles vendiam bombom de cupuaçu, que eles iam para o Sinal vender bombom, tudo para se formar. E às vezes eu chego lá, já cheguei lá às 5 horas da tarde,
eles estão lá cansados, sem ter tempo para almoçar. É assim para quem quer vencer. Mas lá na frente, Deus vai me premiar com o melhor, porque você está sacrificando o presente hoje para você colher no futuro. Então, queridos, qual é o padrão do trabalho que agrada a Deus? Primeira coisa, trabalhe. Por que Davi, tudo que ele fazia dava certo? Trabalhe para honrar a Deus. Nunca trabalhe com a motivação sua só pessoal. O que você faz, faça para honrar a Deus, faça para agradar a Ele. A Bíblia diz que até se o teu patrão não estiver vendo, sabe qual é o grande problema? É que tem funcionário que ele trabalha para o patrão ver. Quando a Bíblia diz que se o teu patrão não vê, quem importa ver é Deus, porque é Deus que te recompensa, é Deus que vai fazer você achar graça, é Deus que vai te promover, é Deus que vai tocar no coração. Diz a Bíblia lá em Gênesis 39, versículo 1, que Potifar via que tudo que José fazia, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas venderam um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Potifar nem sabia quem era José, ele era um escravo para Potifar. Mas versículo 2, o Senhor Deus estava com José, e ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. 3, vendo, o dono de José viu que o Senhor estava com ele, e o abençoava em tudo. Queridos, quando Deus está com você, quando Deus está abençoando o que você faz no teu trabalho, seja em trabalho público, seja em trabalho privado, seja no que você fizer, Deus está com você. Não precisa que você queira que o teu patrão veja, Deus vai te ver e vai usar o teu chefe, o teu patrão para te honrar, porque você trabalhou para honrar a Deus. Agora tem gente, meu irmão, que o patrão não está vendo, não faz nada, reclama do patrão, reclama de tudo. Tem gente que quando o patrão está vendo, ele pega a vassoura, passa por baixo da cama, quando o patrão não está vendo, ele empurra o sujo para baixo da cama. Tem gente que quando o patrão está lá, ele fica até 2, 5 minutos depois do horário, mas quando o patrão não está, eu já fui em lugares que eu vejo, meu irmão, os empregados tudo encostado, sem fazer nada, esperando da hora para bater o ponto. Quando uma pessoa trabalha, e ela não trabalha, tudo o que você fizer, diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, tudo o que você fizer, o que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças, diz a palavra em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Tem um rapaz que ele fica lá na pedreira, aí eu deixo o carro e vou para a reunião, aí eu saio da reunião lá para 1h da tarde, 1h30, aí eu vou entrar no carro, aí ele diz, pastor, tudo bem? Olha, eu dei 1 grau lá no seu carro, eu não pedi para ele. Olha, pastor, eu vi lá que estava um pouquinho sujo lá o seu carro, eu limpei lá tudo, lavei e tal. O cara carrega água no balde e tal. Aí eu pego, tiro uma ponta e toma para te almoçar. E olha, irmãos, às vezes fica melhor do que em Lava Jato. Mas sabe o que é o bacana dele? Que se a pessoa dissesse, não tenho para te dar nada, não mandei tu lavar, não esquente, não esquente. Ele faz o melhor que ele pode. Tem um rapaz que trabalhava na verdade no condomínio, e muito esforçado, muito dedicado, todo mundo do condomínio gosta dele, e ele ganhava X e ainda era maltratado às vezes pela direção do condomínio, mas de tanto ele ser tão esforçado no que ele fazia para todos os moradores que chamavam ele, dá para te resolver isso, ele ia lá, resolvia. Um outro patrão, um vizinho, chamou ele e disse, vem cá, tu não quer trabalhar comigo? Eu te pago X, eu te dou um carro. Ele é evangélico, gente boa comigo, tudo que eu peço para ele, fulano, vem aqui, dá para te fazer isso? Para mim na hora, pastor. Ele ganhou um carro da empresa lá do vizinho, ele trabalha para o vizinho, ganha mais, e pediu demissão do condomínio. O que fez ele ser apreciado pelo vizinho e por todos? Quando chegou o final do ano,
que alguém disse assim: vamos dar uma ajuda para o fulano, para o Natal dele. Ninguém disse não. Todo mundo deu dinheiro, deu brinquedo, deu cesta para ele, para a família dele, porque ele não fazia só o que ele fazia, o que vinha para ele fazer, ele fazia com muito esmero. Tem gente, irmãos, que diz assim: eu não entendo porque eu não fico em emprego, porque a tua motivação está errada. Quando Deus te abrir uma porta, entre naquele emprego como José, que entrou na casa de Potifar como escravo. Ele entrou lá como o quê? Como escravo. Mas o que é que ele se tornou? Ele se tornou depois o governador. Ele se tornou o mordomo, aquele que cuidava de tudo, que administrava o dinheiro, as coisas do patrão dele. Sabe por quê? Tudo que que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Não seja preguiçoso. Honre a Deus, como José foi para o Egito honrar. Colossenses capítulo 3, versículo 24, 23, diz a palavra de Deus: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo e não às pessoas. 24, lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem, eu tenho gente que trabalha comigo, não façam para mim como se fosse para mim, faça o melhor possível, porque o verdadeiro Senhor que está vendo é Cristo, e é Cristo que vai te recompensar. E aí Paulo faz uma lembrança: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Você trabalha no órgão público? Faça o melhor. Eu fico feliz quando eu estou em algum lugar, quando eu converso com a prefeita, quando eu converso com alguém, e as pessoas com quem eu converso, elas expressam testemunho de quem é da igreja e trabalha em órgão público. Olha, pastor, quem dera todo mundo fosse como as pessoas da sua igreja, são disciplinadas, a gente não tem problema. Então, trabalhe para honrar a Deus. Tudo o que Davi fazia dava certo, porque Davi não cuidava das poucas ovelhas do pai dele como sendo para o pai dele, ele cuidava das ovelhas como sendo para Deus. Por que José prosperava? Porque José não fazia as coisas como sendo para Potifar. José fazia tudo como sendo para glorificar a Deus. Quando você entrar numa empresa, você pode entrar lá como faxineiro, você pode entrar lá como servente, você pode estar lá para servir pessoas, mas quando você colocar os teus pés, que assinarem um contrato, a tua carteira, você entra e diga assim: eu vou entrar nesse lugar para me glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado nessa empresa, Deus vai ser glorificado através da minha vida. Através da minha vida. Primeira coisa, se você quer que tudo dê certo na tua vida, trabalhe para honrar a Deus. O que vier para você fazer, faça o melhor que puder. Segunda coisa, por que tudo que Davi fazia dava certo? Por que o Senhor era com Davi? Por que o Senhor era com José? Primeiro, porque eles trabalhavam para honrar a Deus, eles não trabalhavam com a motivação em homens. Segundo, eles trabalhavam dando ou doando o seu melhor, eles não eram preguiçosos. Provérbios 10, 24, a palavra de Deus diz assim: quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso que acontece. Capítulo 10, versículo 10: o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falta de senso ou de quem não tem responsabilidade. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Versículo 22, por favor. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Me diga uma coisa:
Se há dentro de uma empresa um esforçado e um preguiçoso, mas aquele preguiçoso, ele é crente, não importa. O preguiçoso pode ser crente, mas ele é preguiçoso. É um pecado dobrado para ele, porque ele é crente, ele deveria ser uma pessoa esforçada, ele deveria se esmerar, ele poderia fazer o seu melhor, mas diz a palavra que o preguiçoso ele sempre vai ser pobre. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6 que o preguiçoso ele tem um tempo para termina de tomar o café, já é a hora do almoço. O preguiçoso nunca prospera, mas o esforçado, diz a palavra de Deus, ou então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais misericórdia. O preguiçoso não prospera. Agora o esforçado é promessa de Deus, ele enriquece. Terceira coisa, rapidinho, por que Davi prosperava? Porque tudo que Davi fazia, Deus, como José, Davi tinha êxito. Porque Davi tinha êxito. Filipenses capítulo 12, versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Deixa eu te dizer uma coisa. Pensa em lugar para ser amaldiçoado com fofoca, é lugar de trabalho. E tem uns que vão entrando nessa ruína sem perceber que eles estão se tornando medíocre, porque todos os funcionários daquela empresa querem tornar ele igual o que já é. Você trabalha no órgão público, você trabalha no banco, você trabalha numa escola, você trabalha em algum lugar onde existe mais de um funcionário, mais de 2 funcionários, onde existe mais de 2 pessoas, existe grupo. Se você quer agradar a Deus, você aprendeu, honre a Deus com o teu trabalho, não a pessoas, honre a Deus, trabalhe como sendo para Deus, amém? Faça o melhor que você puder, dê o seu melhor. Mas se você quer que Deus esteja com você e que você tenha sucesso no teu trabalho, evite entrar em brigas e discussões no local de trabalho. Se alguém vier falar do teu patrão, tô fora. Se alguém vier com fofoca, cai fora. Se alguém vier com historinha, cai fora. Não entra em briga que não é tua, não entra em discussão, não entra em queixa, cai fora. Se alguém vier falar do gerente, você quer agradar a Deus? Quer que Deus te dê sucesso no que você faz? Que Deus te dê êxito no que você faz? Evite, cai fora de grupinho, de fofoca, sai fora. Diz a palavra de Deus: recomende aos irmãos que respeite as ordens dos que governam e das autoridades, que seja obediente e esteja pronto a fazer tudo o que é bom. 2. Aconselhe que não fale mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos. Quer que Deus seja contigo? Quer que o Senhor te dê êxito no que você faz? Então tratem todos com respeito, com educação. Honra o chefe, mas honra aquele que também é menor.